uma coisa estranha que acontece quando você decide ser você mesmo de verdade. As pessoas se incomodam, não as pessoas que te querem mal, as pessoas comuns, as que sorriem para você, as que às vezes até dizem que te admiram. Essas mesmas pessoas, quando percebem que você tem um caminho próprio, que você pensa por conta própria, que você não precisa da aprovação delas para se mover, começam a agir de um jeito que você não esperava. Elas ficam desconfortáveis com a sua presença. E o mais confuso é que você não fez nada de errado. Você não atacou, não humilhou, não competiu. Você simplesmente foi. E o simples fato de você ser do jeito que você é, de ter clareza sobre quem você é, de não se encolher para caber no espaço que elas reservaram para você, isso foi suficiente para incomodar. E aí começa o processo. O processo que você talvez já conhece bem. Primeiro vem a interpretação distorcida. O que você faz com intenção boa começa a ser lido com suspeita. A sua confiança vira arrogância na boca deles. A sua clareza vira frieza. A sua independência vira isolamento. A sua forma direta de falar vira grosseria. Eles pegam cada característica sua e encontram uma versão negativa dela para circular. E circulam entre si confirmando a narrativa até que ela pareça verdade. Depois vem o afastamento estratégico, que não é declarado, é silencioso. As conversas ficam mais curtas. Os convites param de chegar. O grupo que você frequentava começa a ter reuniões que você fica sabendo depois. E quando você pergunta, a resposta é sempre vaga. Mas você sente, você sabe. E a parte que mais dói não é o afastamento em si, é perceber que as pessoas que você achava que te conheciam estavam te tolerando enquanto você cabia num formato. E quando você saiu do formato, a tolerância acabou. E tem algo que ninguém fala sobre isso, que carregar uma personalidade forte, uma visão própria, uma forma de ser que não pede licença para existir, tem um custo social real. Um custo que a maioria das pessoas não está disposta a pagar. Por isso a maioria vai se moldando, vai cedendo, vai arredondando os cantos até que fique parecida o suficiente com tudo ao redor para não incomodar mais. Mas muitas vezes é só rendição. Você ajuda as pessoas. E isso é algo que parece que deveria resolver tudo. Porque na lógica ingênua do mundo, quem ajuda é bem visto. Quem doa, quem serve, quem está disponível, deve ser amado. Mas a realidade é mais complexa e mais cruel do que isso. Tem pessoas que aceitam a sua ajuda e te ressentem por ter precisado dela, que recebem o que você ofereceu e ficam com um desconforto interno que não sabem nem nomear, porque você ajudando elas é um lembrete de que elas precisaram de você. E algumas pessoas preferem não precisar de ninguém a ser lembradas de que precisaram, e o que você precisa delas é um inconveniente que não foi combinado. Você descobre quem são essas pessoas, geralmente tarde demais. E tem um tipo específico de incômodo que pessoas boas geram sem querer. Quando você vive com integridade, quando você recusa certas coisas que os outros aceitaram, quando você não participa de determinados jogos que eles participam, a sua presença vira um espelho involuntário. Elas te olham e enxergam o que escolheram não ser. E em vez de usar isso como motivação, usam como razão para te diminuir. Porque é mais fácil diminuir quem te lembra do que você poderia ser do que enfrentar a escolha que você fez. Isso é triste de um jeito que vai fundo, porque você não estava tentando ser espelho de ninguém. Você estava tentando ser você. E a sua simples existência autêntica foi suficiente para desencadear em outras pessoas uma reação que nada tinha a ver com você, mas que foi direcionada a você. E tem um personagem na história que viveu tudo isso de uma forma que vai além de qualquer comparação humana. Jesus. Pensa no que ele era. Um homem que ajudava, que curava, que alimentava multidões, que não tinha segundas intenções, que falava a verdade sem suavizar, mas também sem crueldade, que se movia com uma autoridade que não precisava de validação externa para existir, que não se curvava para agradar quem tinha poder, que não mudava o que dizia de acordo com o público. E o que aconteceu com ele
Os líderes religiosos, que deveriam ser os primeiros a reconhecer quem ele era, foram os primeiros a querer eliminá-lo. E o motivo não foi o que ele fez de errado, foi o que ele era de certo. Ele incomodava simplesmente existindo, simplesmente sendo quem era sem pedir desculpa por ser. E eles chamaram isso de arrogância, de blasfêmia, de subversão, de perigoso. Encontraram todos os rótulos disponíveis para diminuir o que não conseguiam entender. E quando os rótulos não foram suficientes, usaram o que tinham de mais extremo. E mesmo assim, ele não mudou quem era. Não negociou a essência para comprar aceitação. Não se tornou menor para que eles se sentissem maiores. Continuou com a mesma clareza, com o mesmo amor, com a mesma recusa de se encurvar. E isso é o que assusta as pessoas de verdade. Não a maldade, a inteireza. Porque a pessoa que está inteira não precisa de você para se completar. E quem foi construindo a própria identidade em cima da aprovação dos outros, em cima de ser necessário, em cima de ter poder sobre as pessoas ao redor, essa pessoa sente a inteireza do outro como ameaça, como rejeição implícita, como uma declaração de que você não é necessário para que ela exista. E você nem sabia que estava declarando isso. Você estava só sendo você. Mas o impacto foi real. E a reação foi real. E a solidão que vem disso é real. Existe uma solidão específica de ser mal compreendido por pessoas que você não fez nada de errado. Essa tem um peso que é difícil de colocar em palavras. Você tenta explicar. Eles já decidiram. Você tenta mostrar. Eles já viram o que queriam ver. Você tenta se aproximar. Eles já criaram distância suficiente para que a aproximação pareça invasão. E chega um ponto em que você para de tentar explicar. Não por desistência, por dignidade. Porque você entende que sua identidade não pode depender da compreensão de quem decidiu não te compreender. Que gastar energia tentando convencer quem não quer ser convencido é um desperdício de algo que você poderia estar usando em outro lugar. E essa decisão de parar de correr atrás da aprovação de quem não te vê direito gera mais uma rodada de interpretação distorcida. Agora você é orgulhoso. Agora você acha que é melhor. Agora você se isolou. Eles transformam a sua saúde emocional em mais uma evidência da narrativa que já haviam construído. Não tem como ganhar jogando esse jogo. A única saída é parar de jogar. E parar de jogar não significa endurecer, não significa fechar o coração, não significa deixar de ser quem você é. Significa parar de colocar o seu valor nas mãos de quem não tem condições de sustentá-lo. Significa entender que ser mal compreendido por certas pessoas não é um problema seu a resolver. É uma consequência de você ser inteiro num mundo que se acostumou com fragmentados. A maioria das pessoas não vai te entender. E tudo bem, as certas vão. E essas valem mais do que todas as outras juntas. Jesus tinha 12. De todos os que seguiam, de todas as multidões, de todos que foram alimentados e curados, ele investiu fundo em 12. E mesmo esses 12, nos momentos que mais importavam, falharam. E mesmo assim, ele continuou, com o mesmo amor, com a mesma missão, com a mesma recusa de se tornar menor para que o mundo se sentisse maior. Você não precisa ser diferente do que é para ser aceito por todo mundo. Você precisa ser inteiramente quem você é para encontrar quem de fato te vê. O resto é ruído. E ruído não merece o preço da sua essência.